Olá! Você está no canal da Estalo. Aqui no YouTube temos então muito conteúdo, muitos vídeos sobre diversos temas relacionados a pessoas, lideranças, emoções, comportamentos, enfim. Então não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal e fica aqui comigo até o fim nesse vídeo, porque eu vou contar na nossa playlist, na nossa série Estalo História. Cecília e Eliane já contaram como foi a primeira entrevista de emprego delas e faltou a minha vez. Eu estava assim, ó, encucada quando chegaria a minha vez de contar isso para vocês. Então vamos lá. Minha primeira entrevista de emprego aconteceu há algum tempo atrás. Na verdade, primeira entrevista de emprego de estágio, né? Um estágio dentro da psicologia. Eu nunca tinha trabalhado antes, né? Eu tinha uns 17 anos quando eu comecei a faculdade. E a minha primeira entrevista foi, então, para um estágio de psicologia organizacional. E foi onde, obviamente, me encantei. Trabalhei até então nisso, né? E estou aqui com a Estalo empreendendo em relação a isso, né? Mas como que você vai ser entrevistada sendo que a vaga é para ver se você é capaz de entrevistar alguém com nenhuma experiência prévia? Como que você vai para essa entrevista? Então, eu só ficava pensando assim, mas o que eu vou contar de mim nessa entrevista? O que eu posso falar de mim, né? Como é que era isso? E tava ansiosa. Mas o que me deixava com o pé no chão e confiante de que eu poderia falar de mim e poderia merecer, né, essa vaga, foram duas coisas que me acalmaram. Três, na verdade. A primeira delas é que essa vaga estava aberta em função de uma amiga minha da faculdade estar nesse estágio e ela ia sair, ela ia para outro estágio. E ela disse, Ali, tô ajudando a minha supervisora a contratar e chamar, né, pessoas, colegas, e eu lembrei de ti, porque tu sempre disse que queria, né, trabalhar desde o início da faculdade e tal, então lembrei de ti, acho que é a tua cara. Então isso me deu confiança de ela, tipo assim, ter me indicado, de ser uma pessoa que me conhecia, né? Ela tava me dizendo que eu poderia assumir esse desafio. Aí ela me contou um pouco de como que era o funcionamento da empresa, né? Onde era a vaga, como é que era a supervisora, né? E o que eu ia fazer. Então isso me deu uma boa prévia para eu me preparar para esse momento, né? Eu me senti confiante, né, de dizer, bom, se ela tá dizendo que eu posso assumir esse desafio, então vamos lá, né? E esses detalhes, essas informações prévias do local e da minha colega e como que era a supervisora, então me deixou muito mais tranquila. A segunda coisa é que o que me deu também confiança, pé no chão, é de que eu tinha muita vontade de trabalhar, né? Eu sempre dizia, assim, né, quando eu saí do colégio, da escola, de que eu queria ter o meu dinheiro, ter minhas coisas, né? Então, aí eu falava isso pra todo mundo, né? Eu cheguei na faculdade dizendo, quero trabalhar, já quero ter o meu dinheiro, gosto de viajar, comprar minhas coisinhas, né? Essa independência que eu acabei colocando para mim e achava importante para aquela época, me fizeram eu também entender de que sim, se eu queria que aquilo tudo, eu precisava confiar em mim, eu precisava mostrar que eu sou merecedora daquele lugar. Então isso foi a segunda coisa que fez eu, vamos lá, vamos enfrentar essa ansiedade, vamos enfrentar esse medo, né? Eu toda lá, eu sempre tô nervosa, tô tremendo aqui a mão, né? Tomo uma aguinha, respiro fundo, mas tava lá, né? Mas no fundo eu sabia que o meu desejo, o meu objetivo de conquistar aquele lugar, e isso foi uma forma de me tranquilizar. E o terceiro fato que fez eu enfrentar essa primeira entrevista de emprego foi o fato da supervisora, da psicóloga responsável por esse estágio, ser muito acolhedora, paciente, né? Ela sabia que eu tava ali sem nenhuma experiência prévia, né? Então, ela me acalmou, né? Contou todo o desafio que era do estágio, contou como que eu poderia contribuir, né? Como que ela iria me ajudar a me desenvolver. E ela deixou muito claro que ela entendia que eu tava ali pro meu desenvolvimento profissional e que eu
tava tudo bem, né, se eu não soubesse fazer algo. Então isso foi muito legal, porque apesar daqueles 2 fatos terem me trazido tranquilidade, força, chegar lá na hora sozinha e se deparar com uma pessoa te fazendo perguntas, né, tem que respirar fundo. Então dessa forma fez com que eu também me acalmasse um pouco mais e pudesse trazer aquilo que eu achava importante de mim, né? Sem precisar ficar com medo de que eu não tinha nenhuma experiência prévia, como que eu vou falar que eu nunca trabalhei, né? E todas essas coisas que podem passar na cabeça de uma pessoa que nunca tinha feito uma entrevista, né? De trabalho, de estágio, enfim, nesse ambiente de empresa, corporativo, né? E tudo mais. E uma coisa que me ajudou muito a eu identificar e contar de mim, assim, né, foi eu entender o que eu fiz até então na minha vida, nos meus auges de 17 anos, entendeu? Quanta coisa eu já tinha feito na minha vida, assim, e como que eu podia remeter os meus valores, as minhas competências, as minhas habilidades, mesmo eu nunca tendo trabalhado, né, em algum lugar, né, ou feito psicologia, né, como que eu ia estar preparada para entrevistar outra pessoa, né, como que eu poderia me firmar nesse lugar. Então, lembrei, né, muito que eu sempre fui líder de turma, como que a minha comunicação me ajudou, né, em estar em diversos espaços, que eu era desinibida, né, extrovertida, e isso fazia com que eu também tinha facilidades em algumas situações, que eu amava pessoas, né, que eu tinha feito já parte de grupos de teatro, time de atletismo, de vôlei, então esse senso de time, de contar uns com os outros, de fazer parte de uma equipe, era algo que eu tinha com muita facilidade. Então, coisas da minha história e pontos importantes que, na verdade, eu levo até hoje, né? São coisas que me moldaram, que me formaram. E isso me ajudou a eu me preparar para contar lá na minha primeira entrevista de emprego, assim, né? Então é isso, assim, né? De dica para quem tá vendo esse vídeo, vai para uma entrevista, né? Primeiro, né, de tudo, né? Pensem nessas 3 dicas. Como que vocês podem ter mais informação sobre o lugar que vocês vão ocupar, né? Uma pessoa que vocês conhecem lá, sobre a empresa, pesquisando sobre ela, como que vocês podem conhecer quem faz parte ali da empresa pelas redes sociais hoje em dia, né? Porque na minha época era papel, né? Currículo papel mesmo, né? E não tinha muito essa história. Segundo, qual é o teu objetivo de estar nessa entrevista, né? Com o que você pode confiar de que tu tá lá, né? Então não esqueça disso. E terceiro, realmente eu desejo e espero de que quem tá fazendo sua primeira entrevista tenha alguém que você esteja entrevistando que seja muito legal, que possa conduzir e orientar essa entrevista de uma forma bem positiva, para que essa experiência seja também positiva para o resto da tua vida, porque é algo que a gente lembra mesmo. Bom, e aí, como é que é a tua primeira entrevista de emprego, ou se tu vai fazer, como que tu tá se preparando? Valeu ter me escutado aqui, né? Ver a minha experiência sobre isso e se preparar então para essa fase da vida que é tão legal e que não volta mais. Saudades, 17 anos, primeira entrevista de emprego, muitas coisas, né? Mas vamos lá. Então, um beijo, nos falamos!